e se classificou às oitavas da Libertadores. Nesta quarta, 29, o elenco rubro-negro não recebeu folga e se reapresenta no Ninho do Urubu, com foco no Vasco da Gama. O elenco do Flamengo vai ao Ninho do Urubu na manhã desta quarta-feira, 29, a partir das 9 horas, horário de Brasília, de acordo com a apuração do Coluna do Fla. No CT, os jogadores rubro-negros iniciam a preparação com foco no clássico contra o Vasco, marcado para domingo, 02. Antes de mais nada, o elenco do Flamengo avançou às oitavas de final da Libertadores da América na segunda colocação do Grupo E, com 10 pontos conquistados. O primeiro lugar ficou com o Bolívar, Bol, que passou de fase com 13. Em resumo, o rubro-negro fechou a fase de grupos com 3 vitórias, um empate e 2 derrotas. Agora, depois do Brasileirão ficar paralisado por 2 rodadas, o foco do Flamengo volta a ser a competição nacional de pontos corridos. No domingo, 02, o elenco rubro-negro enfrenta o Vasco da Gama, a partir das 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã. O Flamengo garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores nesta terça-feira, 28, quando derrotou o Millonarios, Col, por 3-0, na última rodada da fase de grupos. Apesar da classificação, o rubro-negro teve preocupação, já que De La Cruz sofreu pancada e pediu para sair de campo. Nesta quarta, 29, o uruguaio passará por reavaliação para saber se terá condições de jogo contra o Vasco. Conforme a apuração da reportagem do Coluna do Fla, De La Cruz será reavaliada nesta quarta-feira, 29, no CT Ninho do Urubu. Desse modo, os exames darão conta se o uruguaio poderá ser relacionado ou não para o clássico diante do Vasco, que acontece no próximo domingo, 02. No jogo dessa terça-feira, 28, De La Cruz entrou em campo como titular. Contudo, o jogador sofreu pancada na perna direita durante o confronto com o Millonarios. Desse modo, o uruguaio pediu substituição aos 25 minutos do segundo tempo. Com expectativa de ter De La Cruz à disposição, o Flamengo segue se preparando com foco no próximo compromisso da temporada. Isso porque o rubro-negro entra em campo contra o Vasco às 16 horas, horário de Brasília, do domingo, 02. Sendo assim, a bola rola no Maracanã pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o mando do time cruz-maltino. Um dos grandes destaques do Flamengo na temporada, Pedro foi autor de 2 gols na vitória do time rubro-negro sobre o Millonarios, Col, nessa terça-feira, 28. Com o doblete no Maracanã, o camisa 9 alcançou 24 bolas na rede na competição continental e, dessa forma, se aproximou de Gabigol na lista de artilheiros brasileiros do torneio. Rei da América em 2022, marcando 12 gols na campanha que consagrou o Flamengo como tricampeão continental, Pedro busca superar as próprias marcas. Na atual temporada, o camisa 9 soma 5 gols em 6 jogos. Ou seja, o atacante ainda pode ter 7 partidas, oitavas, quartas, semifinais e final, para atingir novos feitos na Libertadores. Líder na lista de maiores goleadores da Libertadores e autor de 3 gols em finais do torneio, Gabigol ainda não balançou as redes na atual edição. Após acúmulo de polêmicas, somadas a má fase em campo, o camisa 99 perdeu espaço no time de Tite. Em suma, em 2024, dos 6 jogos do Flamengo até o momento, o atacante atuou em 2 ocasiões na competição sul-americana, contra Palestino, Xi, e Bolívar, Bol, somando 43 minutos jogados.